Eu acredito que seja porque também aqui nessa região não tinha muita coisa para você comprar. Não tinha muito. Então todo mundo que tinha comprava nessa redondeza. Toda a turma daqui para dentro, de Imbiú, Sebastiana e lá para dentro e aqui também para cima, não tinha onde comprar. Não existia. Ou para ir para a cidade era difícil ir você ir. Então era muito difícil. Então você acabava vindo comprar daqui, todo mundo vinha fazer compra aqui, porque aqui você achava o que eles queriam, principalmente esse material para o interior, tinha sela para cavalo, tinha coisa. A gente vê lá nos documentos, todos os documentos. Tudo, vende tudo praticamente aqui, né? É como se fosse um hipermercado hoje em dia, você encontra tudo. Inclusive agora que eu me lembrei, lá tem a data tem uma data lá de 1910, se eu não me engano, no livro aberto lá, não sei, 10 ou 12, então aquilo o armazém já estava funcionando. Não, acho que era de 10, eu pesquisei. De 10? Então é 10. Então em 10 já tinha um armazém. Ele vinha para Venda Nova e ficava aqui no final de semana, e minha avó que tomava conta disso aqui. A avó era muito ativa, ela que tomava conta praticamente da fazenda, isso aí, fazendo tudo. Ela tomava conta da fazenda, da igreja, ela hospedava o padre era hospedado aqui, o bispo quando vinha se hospedava também aqui, o padre hospedava vários padres aqui. Minha avó achou que ela ia morar sozinha, viúva, com 2 filhos pequenos, eu tinha 6 anos e minha irmã, tem uma irmã, que tinha 1 ano. Então ela achou que ela morando aqui, minha mãe lá, ela foi morar, foi a época que nós deixamos, que ela deixou isso aqui, ficou um pouco abandonado. Então ela morou aqui lá. Ficou fechado em casa? Tudo a venda, tudo? A venda foi alugado. Foi alugada, a venda foi alugada, mas a parte de cima ficou fechada. A venda foi alugada, por sinal, alugado. A residência ficou fechada? A residência ficou fechada, e nós alugava a venda. A venda foi alugada até um senhor aqui na frente, ficou muito tempo, todo mundo pensava, tem que ser ela dona, ficou muitos anos alugando as vendas. E continuou nesse ramo ou ele mudou o ramo? Não, continuou com o armazém. Continuou com o armazém. A mesma coisa, ele tinha a mesma coisa, ele alugava com o armazém, continuava com os mesmos produtos de um armazém. Nessa época de 40, 50, 60 ainda tomava conta. O seu Álvaro, ele tomava conta do armazém. Ele morava em frente, ele era como se fosse empregado. Ele era empregado, seu Álvaro era empregado do armazém. Não era nem inquilino nem nada, ele era empregado do armazém. Ele vinha de manhã e saía de tarde. Tomava conta era minha avó. Minha avó tomava conta. No final do dia ela ia para o armazém, fechava o caixa junto com ele. E durou até quando esse armazém? Até que época mais ou menos? Durou, acredito que até na década talvez o armazém todo, com a gente, com seu avô e com sua avó à frente. Talvez até 80 mais ou menos. O 80 estava muito deteriorado e ninguém mais queria usar, então foi demolido. Ele foi demolido. Quando eu cheguei aqui já estava demolido. Eu deixava por conta de minha avó que de vez em quando vinha aqui, tomava conta das coisas que tinha mesmo, das terras. Não era as terras que ele tinha não eram nem alugadas. Aquilo ali as pessoas moravam ali, pagavam assim de 6 em 6 meses. Então que as famílias se organizavam ali, tinha muita gente morando nas terras dele, né? Muita gente. Que era uma fazenda, no caso? Era uma fazenda. Tinha muita gente morando na fazenda, porque ele alugava aquelas terras, mas ele ele não usava a terra. Tinha mais de 100 alqueires de terra. Nossa. 100 e pouco alqueires. Botar 120 alqueires de terra. Cada alqueire é 48.800 metros. Nossa. Mais de 100 alqueires, 1 milhão e poucos metros por terra. Ele tinha gente que plantava marmelo, não ele. Ele não plantava. Tinha um japonês que plantava tomate ali também embaixo, ele plantava tomate. Então a turma plantava isso, não ele. Entendeu? Ele não plantava, mas era uma região de marmelo, de tomate,
batatas, isso tudo, mas não plantado por ele. Ele não fazia seco, ele alugava a terra e a turma plantava. Nem nas terras dele ele não ficava... Não, ele plantava, a turma alugava a terra, arrendamento, isso aí queria me lembrar, arrendamento, ele arrendava. Então arrendava as terras, todo mundo plantava. Claro que ele cobrava do arrendamento, e a turma plantava isso que tinha nessa época. Marmelo era de uma época que eu não me lembro quando era, depois houve uma doença qualquer no marmelo e acabou, não teve jeito. Mas tinha batata, tinha japonês que plantava tomate, uma milícia, me lembro, era criança, tinha japonês aqui perto, plantava tomate bonito mesmo. Então, mas todas as terras dele eram arrendamento. As terras eram desse lado da estrada que está o sobrado ou pegava um pouco? De um lado e do outro. Dos dois lados, até o porto. Aqui ele ficou mais à frente do negócio dele, das coisas que ele fazia e tal. Na cidade não, mas na cidade ele fez tudo arrendado também, ele alugava. Lá ele não se meteu em nada de negócio não, mas aqui no início, talvez não, ele deve estar no armazém e tudo, ele deve estar, no início ele fazia isso. Porque ele comprou muita terra, além de ter essas terras todas, ele comprou mais.